Isso. Vamos lá, bom dia. Hoje é dia 29 de outubro, começando aí mais uma aula de Direito Penal 4, turma da manhã. E o tema de hoje vai ser falar sobre crimes contra o sentimento religioso e o respeito aos mortos. Vocês conseguiram dar uma olhadinha lá nos casos apresentados, também no Código Penal? Uma pergunta que eu queria fazer: esses crimes são assim de rara ocorrência, pessoal? Mas sempre tem alguma questão que a gente pode suscitar. Mas, assim, qual desses crimes do artigo 208 a 212, qual que é o mais frequente? Alguém tem alguma ideia? Professor, bom dia. Só para avisar que eu estou aqui, tá? É a Vivian. Ah, Vivian. Ah, tá joia. Ô, Vivian, então se apresente. Bom dia, pessoal. Essa é a Vivian, ela é monitora de Direito Penal 4, trabalha aqui comigo. Então, eu falei com ela, ela se propôs a vir aqui para se apresentar, pessoal? Então, caso precise de alguma coisa, Vivian? Oi, pessoal. Eu queria só me apresentar para vocês, falar que caso alguém precise de alguma coisa, eu vou deixar no chat meu WhatsApp, meu e-mail. Podem entrar em contato, qualquer dúvida. Vamos fazer esse semestre ser o melhor possível e ficar super tranquilo para vocês, tá bom? Podem contar comigo e vou deixar as coisas aqui no chat. Joia, Vivi, obrigado. Ô, Vivi, fique à vontade, Se quiser continuar, é muito bem-vinda. Caso precise sair, tá bem? Você que manda. Tá bem, obrigada, professor. Pessoal, então, assim, retomando aqui, dos crimes previstos nesses artigos, qual que ocorre com mais frequência? Vocês têm alguma ideia? Bom dia. Eu chutaria um pouco o sentimento religioso, mas não sei. Eu também. Eu não entendi o que as colegas falaram, mas eu acho que a questão lá do... Eu não estou com o Código Penal na frente, mas aquele primeiro crime de chutar a santa lá de coisa contra sentimento religioso, culto, etc. Eu acho que esse é o que acontece mais. Eu não sei, a impressão que eu tenho é que, na verdade, do artigo 208 ao 212, o mais comum é o 211, que é destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. É o famoso crime de ocultação de cadáver. Então, assim, é muito comum que, às vezes, em decorrência de um homicídio, o agente que cometeu o crime procure desaparecer com o corpo. Então, às vezes a gente tem acusação lá que o júri vai julgar, um crime doloso contra a vida, e aí, associado ao homicídio, vai ter aí a ocultação de cadáver. Então, assim, eu acho que é o que acontece com mais frequência em termos, assim, de apuração na justiça, mas que pode acontecer no dia a dia, que não chega a virar um processo criminal, talvez realmente esses ataques religiosos. E aí vem uma coisa que nós vamos discutir: até que ponto que realmente é um ataque religioso, é uma manifestação da liberdade de expressão, mas isso aí vai chegar no momento certo. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a apresentação. Pronto, vamos lá então. Pessoal, esse primeiro caso, tem essas duas capas de revista, eu não sei se vocês se lembram, essa da esquerda aí, da Charlie Hebdo, que teve um grande problema aí depois, diz respeito ao ataque, que eles sofreram lá na França, de fundamentalistas. Eu não sei se vocês conhecem a Hustler. A Hustler é uma revista já antiga, ela foi criada pelo Larry Flynt. Tem até um filme muito interessante, eu recomendo que veja, O Povo contra Larry Flynt. Vocês vão encontrar aí no NetNow, lá na TV a cabo. E aí ele era assim, ele fazia umas capas de revistas, ele foi processado uma vez lá na Suprema Corte, assim, nos Estados Unidos, foi condenado e recorreu até à Suprema Corte. Ele tinha simulado uma entrevista de um pastor, e assim, o pastor falando assim que tinha relações sexuais com a mãe dele, não sei o que, uma invencionice danada, que gostava de beber uísque até se embriagar e tal.
E aí ele falou, não, isso aqui é liberdade de expressão. Né? E o pastor ficou indignado com aquilo, falou, não, vou processá-lo criminalmente. E realmente processou. E aí chegou essa questão até a Suprema Corte. E ele fazia umas coisas assim meio, né, pesadas. Na época do Natal, lá eu lembro com a revista dele, ele colocou o Papai Noel fazendo sexo anal com, não sei se era com esse pastor ou com uma outra pessoa, assim, e tal. Então, assim, e ele falava tudo que era na liberdade de expressão. E eu também coloquei o vídeo, né, para esse caso, um vídeo lá do pastor que estava chutando a santa. Todos viram? Aí a questão é, isso caracteriza crime, pessoal? O que vocês acham? É um crime contra o sentimento religioso, tal como esse aqui previsto? Eu dei uma pesquisada no significado da palavra vilipendiar, que eu não sabia exatamente o que significa. Aí, a primeira resposta é tratar com desprezo ou desdém. Então, eu acho que se a gente levar ao pé da letra o artigo, houve crime sim. Realmente o vilipendiar é isso, é você desprezar, né? Você ofender, né? Tratar mal, né? E aí ele fez isso, né? Mariana, como é que foi a situação aí especificamente, que ato que ele praticou? Conta para o pessoal, para quem não assistiu o vídeo, por favor. Eu não lembro exatamente as palavras dele, mas Sim. Ele estava diante de uma imagem de uma santa, de Nossa Senhora, e estava criticando o dia, o feriado católico, né? Aí ele disse que as pessoas pagavam caro por aquilo, mas que aquilo não era santo, aquilo não era Deus. Ele ainda fala assim, vocês acham que essa imagem horrorosa aqui é santa, é Deus, é alguma coisa assim? Aí ele dá uns chutinhos na santa, não é nada assim que destrói, que quebra, mas ele dá uns chutinhos na imagem da santa. Isso, né? E aí eu lembro que ele até fala, isso aqui acho que é 5 salários mínimos, uma coisa assim, fala do preço dela, né? Isso. Alguém acha que isso aí está incluído na liberdade de expressão? Eu acho um pouco complicado, porque eu acho que encaixa bem nessa última parte do 208, porque ele fez literalmente, ele tratou, assim, tipo, zombando do objeto religioso. Então, eu acho que encaixa muito certinho, sabe? Não, realmente, tem uns tipos penais, assim, que realmente se enquadram bastante. E, às vezes, o que vai ter, né, a grande discussão é justamente essa. Aparentemente se enquadra no tipo penal, mas a gente fala muito em liberdade de expressão, né? Até que ponto que, assim, ainda que se enquadre num tipo penal, não é um exercício de uma liberdade de expressão, né? Será que a gente pode chegar e falar assim, ter essa regra que, enquadrou no Código Penal, já não é mais liberdade de expressão. Tem uma conduta típica lá prevista para isso, não se enquadra mais como liberdade de expressão. Nesse caso que eu falei do Larry Flynt, o que aconteceu? Ele tinha feito lá aquela entrevista com um pastor, né, de uma igreja americana, e aí ele foi condenado em primeiro grau, foi condenado em segundo grau, tal, recorreu à Suprema Corte. E depois de anos, a Suprema Corte decidiu, falando aqui, isso aí que ele fez é o exercício da liberdade de expressão. Falou assim, mas ele ofendeu o pastor, inventou coisa, falou que ele tinha uma relação incestuosa com a mãe e tal. Aí os ministros falaram assim, não, isso aí todo mundo sabia que era uma coisa assim, uma sátira, uma chacota. Isso aí não aconteceu, ele exagerou em vários aspectos ali daquela entrevista que não era para ser levado a sério. Então, assim, isso aí não teve uma intenção de ofender nem nada, está dentro da liberdade de expressão. E ele foi absolvido. A questão, pessoal, é o seguinte, os Estados Unidos têm uma concepção de liberdade de expressão diferente da Europa, que é diferente da nossa, né? Lá, para eles, é o seguinte, você pode falar tudo, quase tudo, né? Até aqueles discursos de ódio, desde que não sejam incitação para cometimento de crimes, ou né, que não para provocar lesão em pessoas, tal, se permite isso. Por isso que, às vezes, a gente permite até aquelas manifestações, estava uma pessoa vestida de branco, né, Ku Klux Klan, hoje em dia, carregando tocha, tá normal, tá permitido. Não está colocando fogo em ninguém, não está lesando ninguém, né?
é tolerável. Na Europa é diferente, né? Lá eles têm limites assim. O problema é esse: os limites às vezes são muito, como é que fala? Pouco delineados. E assim, quem se sentiu lesado tem o direito de recorrer, pedir indenização e tudo mais. Nós adotamos uma postura mais do direito europeu, não do sistema americano. Tanto é que nós vemos aí essas coisas do fake news, né? O inquérito do fim do mundo no Supremo Tribunal Federal. Às vezes é gente mesmo que está inventando coisa, falando alguma mentira tal, mas eles estão sendo presos, estão sendo processados, né? Às vezes tem lá, critica alguma coisa. Eu estou vendo aí, né, a Globo, que é muito interessante, quando ela às vezes faz uma reportagem de uma manifestação, aí fala assim, aí as pessoas pediam o fechamento do Supremo, a deposição do ministro do Supremo, o que é inconstitucional. Eu falo, gente, é inconstitucional pedir isso? Se eu chegar e falar assim, ó, eu acho que o Brasil seria um país melhor se não tivesse um poder judiciário. Isso é crime? Não pode ser liberdade de expressão? Qual que é o limite disso aí? Então, assim, eu não sei, hoje em dia eu acho que as pessoas, não sei, estão muito sensíveis, não? Pessoas de cristal, que você não pode falar muita coisa mesmo, não. E aí, realmente, é o oposto dos Estados Unidos. E eu me lembro que eu conversei com um professor de Michigan, eu achei muito interessante, isso mais reforçou minha ideia de que, por mim, pode falar o que quiser. Ele chegou e falou o seguinte, eu contei, né, tinha sido contado para ele um caso aqui no Brasil, talvez vocês tenham estudado isso, de um editor do Rio Grande do Sul, que ele fazia publicações antissemitas, né, contra os judeus. E ele fazia essas publicações, então ele foi acusado, né, criminalmente de prática de racismo. Aí chegou no Supremo Tribunal Federal e ele foi condenado, né, que ele não poderia ter feito isso. E aí eu contando para ele, ele chegou e falou assim, isso aí é uma pena. Eu falei, é uma pena? Ele falou, é uma pena que ele tenha sido condenado por falar isso. Porque o que vai acontecer? Ele nunca vai parar de falar isso. Isso é da mente dele, é da cultura dele, é a programação mental que ele tem. O que vai acontecer agora é que ele vai começar a agir de maneira clandestina. Ele vai começar a fazer isso por debaixo dos panos. E aí você vai perdê-lo, você não vai saber o que ele está aprontando. Às vezes pode culminar numa coisa muito pior, ele pode começar a querer montar um grupo de extermínio, alguma coisa, mas você não sabe. Enquanto você está falando, você está, né, no debate público, de maneira transparente, você pode se opor a ele. Mas a partir do momento que você criminaliza uma conduta dessa, você está levando ele assim para o escanteio, para o subterrâneo, e aí você perde o controle. Então ele fala, nada melhor do que ter um debate público, uma coisa dessa, para você saber de onde vem o inimigo. E eu falei, interessante o raciocínio dele. E eu penso mais ou menos por aí, né, pessoal? Acho que, a princípio, realmente não se enquadrando especificamente num tipo penal, alguma coisa, acho que é liberdade de expressão. Igual, por exemplo, vamos depor um ministro do Supremo, né, fazer a deposição dele. Vamos fechar o Supremo Tribunal Federal. Onde fala que isso é um crime? Tem um tipo penal específico? Eu desconheço. Né? Pode até, às vezes tem alguma lei específica, a Lei de Segurança Nacional, que é um atraso, né? Você vê, o próprio Supremo Tribunal Federal aplica a Lei de Segurança Nacional hoje em dia. É uma lei totalmente ultrapassada, não é um absurdo. E eles estão aplicando por quê? Para fazer valer a posição deles, né, de proteção da instituição. Então, assim, não é uma questão simples, né? E hoje, acho que um grande tema aí que está em discussão é aquele do jogador Maurício Souza, né, pessoal? O jogador do Minas. O que ele fez é liberdade de expressão ou não? O que vocês acham? Ô, pessoal, e uma coisa, viu, pessoal? Com todo o respeito, isso aqui é um ambiente para a gente falar mesmo, não sabe? Não tem que... então nós estamos discutindo, né? Questões jurídicas para a gente formar a nossa concepção jurídica e tal. Eu acho que a gente não pode ter muito assim, não vou tocar nesse assunto. Não, vamos ser, assim, diretos, tratar de maneira muito respeitosa a questão, né? Sem ofender um ou outro, mas, assim, apresentando pontos de vista que eu acho que pode ser importante para a formação do nosso... cabedal o nosso conhecimento aí jurídico. Mas aí, o que vocês acham? Vocês acham que houve essa conduta dele? É um crime? É homofobia? O que vocês me dizem? Eu não sei o que pensar sobre nenhum dos exemplos que você falou. Luca. Crime ou não. Eu fico muito na dúvida.
qual que é o limite que eu vejo. Quando a incitação ao ódio não está explicitamente colocada na frase da pessoa, eu fico um pouco na dúvida. Por isso que eu falo, nesse aspecto, lá nos Estados Unidos é mais fácil resolver isso. Tipo assim, ó, pode tudo. Então não tem dúvida, né? Não, tá valendo. Liberdade de expressão, pronto. Agora aqui, realmente, nós temos aí uma concepção de ter mais freios, né, ao que as pessoas falam. Professor, Oi. eu queria até perguntar uma coisa, porque, tipo assim, olhando o que ele falou, sem analisar o crime, eu achei homofóbico. Tipo assim, mas da minha concepção, sem ser de crime. Mas o STF equiparou a homofobia ao racismo, né? Aí é isso que eu queria te perguntar, porque a gente viu até no semestre passado a diferença entre racismo e injúria racial. Que o racismo seria, tipo, você impedir a pessoa de fazer algumas coisas por causa da raça, e a Isso, injúria racial seria, tipo, ofender por causa da raça. isso, Aí, perfeito. equiparando a homofobia ao racismo, que seria esse negócio de impedir, não sei o quê, aí não seria, certo? Porque realmente, assim, o racismo, não sei se essa é a melhor definição, mas pressupõe uma conduta material, né? Você proíbe a pessoa de entrar num determinado local, você deixa de fornecer um serviço para a pessoa, né, em razão da raça. Lá, a injúria racial é lançar palavras, né? Então, assim, é nesse aspecto, assim, de se a homofobia foi equiparada ao racismo, né? E aí tem essa questão, ela foi equiparada também a uma injúria racial, né? Ou ela por si só já é uma injúria racial. Então, assim, o que poderia talvez caracterizar seria uma injúria racial, né, homofóbica, digamos assim, já que houve a equiparação. Então, imagine bem, o Supremo equiparou a homofobia ao racismo, e aí, a partir disso, você vai utilizar essa equiparação para falar que a injúria racial homofóbica também vai ser crime. Né? Então, assim, talvez em termos de palavras, sim. Mas a gente pode equiparar a homofobia à injúria racial também? Deixa eu te falar. Depois que o Supremo equiparou o racismo à homofobia, já fez demais, né? Eu falo assim, não sei se tem muito limite. Eu acho que não deveria se equiparar. Né? Gente, é muito curioso. O Supremo, há pouco tempo antes, o ministro Marco Aurélio tinha julgado lá na turma dele, e acho que foi uma votação unânime, falando aqui, não se confunde ofensas, né, a pessoas do mesmo sexo, gays, homossexuais, a racismo. Isso aí não tem uma coisa a ver com outra, tal, e pronto. Eles negaram uma acusação que estava sendo feita contra um determinado agente. Aí depois ele veio e reverteu essa posição. Eu confesso, pessoal, sinceramente, acho que uma decisão mais política, né? De assim, vamos nos mostrar que nós somos progressistas, que estamos protegendo, porque juridicamente foi uma decisão péssima. Né? Eles chegaram e falaram o seguinte: existe uma omissão legal, no caso, não há lei regulando a questão um crime contra homossexuais, homofobia, mas diante da omissão legal, o que a gente vai fazer é aplicar a lei do racismo. Eu falo, peraí, então está sendo contraditório. Se tem uma omissão, você não tem como aplicar uma lei. Então existe a lei. Né? Então, assim, os argumentos que eles apresentaram foram assim, totalmente contraditórios. Mas eles deram um jeito de fazer essa equiparação. Então, assim, está equiparado hoje. E aí, gente, avançando um pouquinho aqui nos slides, né? O crime de racismo é esse aqui, previsto na Lei 7.716 de 1989. Né? E aí, normalmente, é o artigo 20 que fica sendo caracterizado. Quando você pratica, induz, incita discriminação ou preconceito de raça em razão de cor, etnia, religião ou procedência nacional. Foi esse artigo 20 que o Supremo equiparou. Falou, não, aqui, vamos considerar no conceito de raça a questão da homofobia. E eu estou marcando aqui a religião, porque, no fundo, no final das contas, o que aconteceu? Esse pastor lá, o Von Helder, ele foi condenado pelo artigo 20, né, por uma prática discriminatória em razão da religião. E não só do artigo 20, na verdade, ele foi condenado pelos dois crimes, por esse artigo 20 da Lei 7.716 e pelo artigo 208. Ô, Haddad. Então, oi.
Essa parte que você escreveu agora, eu tô pensando numa coisa. Um dos verbos lá do crime era incitar. Incitar a Sim. discriminação. Aí, vamos supor, no caso do Maurício, que tá recente agora. Se for pelo fato dele ter tanta visibilidade e influência, ser uma pessoa famosa e tudo com muitos seguidores, a fala dele pode ter sido caracterizada com homofobia e às vezes se ele fosse uma pessoa que não fosse famosa, não teria sido pela capacidade que ele tem de incitar as outras ou não? Não, isso é até um ponto. Mas sabe o que acontece, Luca? Esses crimes, a princípio, eles têm que ter uma vítima, né? Assim, nós temos, por exemplo, deixa eu até abrir a lei aqui, 7.716. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas é crime aqui no Brasil você utilizar a suástica nazista, né? Eu me lembro lá daquele príncipe, qual que é da Inglaterra, lá tem o mais novinho que casou com a atriz americana, é o William. Henry, William, isso. Eu me lembro uma vez ele participando de uma festa em que ele estava lá com a suástica assim num braço, tal. Ele foi muito criticado na época. Mas aqui, quer ver qual que é o dispositivo? Aqui, no artigo 20 tem o parágrafo 1º, fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilize a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Então, assim, se você está fabricando, comercializando, isso aí é um crime. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, normalmente esse crime, o crime de racismo, de injúria racial, ele vai ter que ter assim um destinatário, né? A questão que eu coloco aqui, talvez, no caso do Maurício, é o seguinte: ele falou genericamente, né? Qual foi a vítima do crime dele? É tipo assim, a vítima são todas as pessoas que se enquadram aí, que possuem relacionamentos homoafetivos, tal. Elas são as vítimas? Eu acho que é um crime muito amplo, acho que não seria por aí, né? É igual qual que é a diferença da injúria racial para o racismo, nós já comentamos aqui. Mas a injúria racial tem que ser direcionada para uma pessoa, e o racismo também tem que ser direcionado para uma pessoa, né? Então, apesar dele realmente ter muitos seguidores, ter acho que uma ampla gama, né, de acesso às pessoas, eu acho que tinha que ter uma vítima específica para o caso, né? Então, assim, a meu ver, essa conduta dele é crime? Eu acho que não é crime, não. Eu acho que é manifestação da liberdade de expressão. Ah, tá, mas então ele pode falar o que ele quiser. Não. Aí ele vai arcar com as consequências, como ele está arcando, né, pessoal? Então, assim, o patrocinador não quer um jogador de vôlei que fale uma coisa dessa. Então, ele quer arcar com as consequências. Imagina eu chegar aqui e falar assim, gente, a turma A e B de Direito Penal Quadro esse ano é a pior turma que a Faculdade de Direito já viu na história dela. Mentira, né, pessoal? Mas eu falei isso. É crime? Acho que não é crime, não. Mas eu vou ter que aguentar as minhas consequências. Talvez vocês não assistam mais minhas aulas, talvez vocês comecem a falar mal de mim também, que eu que não sei dar aula, que vocês são esforçados. Então, assim, são as consequências de uma vida em sociedade, né? Então, assim, você pode abrir a boca e falar as coisas? Pode, né? Algumas vão se encaixar como crime, né? Para mim, a minha percepção tem que ser uma coisa extremamente restrita, aquilo que vai caracterizar como crime, né? Mas o jogador, por mim, faltando uma vítima específica, ele simplesmente lançou um comentário sobre uma situação que não é agradável, né? Ah, não, vai ter que arcar com as consequências do que ele falou. Tem gente que não gostou do que ouviu. E aí, né, é a vida em sociedade. Entendi. E o racismo também tem uma vítima específica, né? Que você falou, vamos supor, se eu virar e falar assim, gente branca eu detesto, é tudo vagabundo, por exemplo, e começa a xingar gente branca. Alguém que seja branco pode me denunciar de racismo? Não, Sendo eu que eu não falo tive assim, nenhuma vítima em específico? não, a princípio não. Aí, tipo assim, seria Não. uma injúria racial, mas quem que é a vítima que foi injuriada racialmente? Você está falando, por isso que eu falo, isso aí seria uma liberdade de expressão. Talvez você Tá. perdesse amigos, talvez seus colegas fassem, não, eu não quero conviver com um cara que pensa assim, eu penso totalmente o oposto dele, né? As consequências sociais de sua conduta. Mas para gerar um crime, não. Aí também Entendi. a gente pode pensar o seguinte, o artigo 20, né? Então tem que ter uma vítima específica.
Dependendo da situação, até não, gente. Se eu chegar lá e falar assim, ó, coloco uma frase num estabelecimento comercial meu e falo aqui, ó, não atendo pessoas de cor, em geral. Isso é racismo, né? Para todas as pessoas de cor que chegarem ali, eu já estou proibindo o atendimento. Eu estou fazendo essa distinção que não tem base, fundamento legal para isso, né? Mas assim, mas você também você precisa de ter, pelo menos assim, se a vítima não é determinada naquele momento, né? Eu estou proibindo a pessoa específica de entrar no meu estabelecimento. Ou então eu coloquei uma placa lá fazendo uma proibição genérica. Elas podem ser, são determináveis, entendeu? Toda pessoa que tiver a cor negra que chegar lá, ela não vai ser permitida a entrada. Né? Professor. Oi. Diga, Sarmento. Pegando essa linha, recentemente, 1 ou 2 dias atrás, a vereadora trans Duda Sala alguma coisa, é o nome complicado, a que foi mais votada, Sim, eu sei que sim. Ela está agora do PDT, ela saiu da prefeitura, foi no Shopping Cidade, num salão de beleza, fazer um procedimento qualquer, sobrancelha, por exemplo. O salão recusou. A minha questão aí agora, eu estava pensando sobre isso, é evidente que está errado e tal. Mas vamos supor que a funcionária, por algum motivo, ela falasse assim, não, eu não me sinto bem fazendo um serviço seu, fazendo esse serviço em você. Ainda assim haveria, vamos dizer, a mesma situação? A funcionária poderia ser... Agora eu estou na dúvida se isso se isso é crime ou injúria. Crime ou contravenção. Não fazer a sobrancelha. Mas a minha dúvida é o seguinte: a funcionária poderia alegar motivos pessoais para não fazer? Aqui, ó, se fosse caracterizar como crime, não é uma injúria assim racial, sei lá, homofóbica, nada, né? Porque não foram palavras que foram proferidas, né? Ofensas verbais. Poderia talvez ser esse artigo 20, praticou um ato de discriminação. Ó, você eu não te atendo por causa da sua condição aí, que seria, né? Não está enquadrado em nenhum desses elementos aqui, mas o Supremo falou que, né, a homofobia agora se enquadra. Mas, Sarmento, sei lá, eu confesso para você, eu acho que eu não condenaria uma pessoa por isso, entendeu? Tipo assim, qual que é o dolo dela? Dela chega assim, ó, eu estou acostumada a tratar com mulheres, você para mim é homem, sabe? Assim, aquela concepção de que ainda não, né, sei lá, não evoluiu, está ainda muito aquela coisa arraigada, né, de homem e mulher. Ah, você tem traços mais masculinos e, assim, eu atendo a mulheres, não vou fazer isso. Eu acho que ela não teria cometido crime, né? Mas, assim, como é que faz a situação? Dependendo, isso é uma coisa complicada, né? Eu lembro lá nos Estados Unidos, eu pensei nessa situação, eu não me recordo que solução que foi adotada, mas eu lembro que lá tinha, tipo assim, a pessoa responsável por celebrar casamentos. Aí a Suprema Corte não era, acho que a Suprema Corte, não, acho que era a Corte Superior de um determinado estado. Ela permitiu que se houvesse, como aqui no Brasil, né, o casamento homoafetivo. E aí a pessoa que era lá o responsável pelo cartório de celebrar falou que não, eu me recuso, eu não vou celebrar isso, é contra meus princípios, eu sou muito religioso, tal, não aceito. Eu não sei que solução que eles deram lá. Só sei que o casamento foi celebrado por outra pessoa, entendeu? Acho que houve uma ordem judicial, falou, ó, se ela não vai celebrar, alguém do coisa vai ter que celebrar, né? Então, assim, eu acho que talvez uma solução seria isso, ó, o estabelecimento tem que atender, senão vai ser uma discriminação, né? E aí essa questão, né, gente? Por que vai ter que atender? Porque ó, o Supremo falou que isso aí que vocês estão fazendo equipara-se a um racismo, né? Lá nos Estados Unidos teve um caso do padeiro, o confeiteiro que não quis fazer um bolo. É a mesma coisa, ele não quis fazer o bolo por uma questão gay. Eu não sei como é que terminou lá, mas eu acho que ele foi obrigado a fazer. Eu acho, esse do cartório também acho que foi mais ou menos isso. Falou assim, ó, você não vai fazer, alguém aí, seu colega, faz. Enquanto não fizer, vocês estão aí incorrendo aí em crime, em omissão, tem que fazer. O Carlos. Oi, diga. Bom dia, tudo bem? Tudo.
Eu vou tentar falar aqui, mas está tendo uma obra do lado da minha casa aqui. Se ficar muito barulhento, eu vou desligar o microfone. Tá. Eu fiquei pensando naquele caso que você acabou de falar aí, de um salão de beleza, por exemplo, que, eu não sei se foi isso que você falou, mas uma loja que fala, não atendemos pessoas de cor, né? Isso. Que claramente é um racismo, né? Discrimina, né? Sim, isso. E se essa loja colocasse um cartaz assim, pessoas de cor não são capazes intelectualmente? O que isso seria? É que eu acho que, não sei, viu, só, talvez não Sabe por fosse. que eu botei esse exemplo? Na verdade, eu não estou muito por dentro, não. Ah, Mas, assim, eu acho que o Maurício Souza, não é Maurício de Souza, Maurício Souza, se não me engano, isso. ele falou alguma coisa sobre ele duvidou de alguma ou capacidade, foi um beijo, né? Isso, do Não sei se foi super-homem com um bissexual ou homem, homossexual, isso, uma coisa desse tipo, né? homossexual, Então, de alguma coisa, e ele falou onde que vamos chegar. Acho que foi isso, isso. né? Então, ele duvidou ele duvidou do mundo caso o mundo deixasse que o bissexualismo ou o homossexualismo progredisse. Entendeu? Né? Eu estou tentando interpretar o Não, sim, simbolismo da coisa. De certa forma, ele falou assim, ó, se o mundo for para esse lado, as coisas vão dar errado. Né? Essas é, pessoas, não sei se elas não são capazes, elas não são boas, elas não são morais. Eu estou tentando interpretar aqui, que ele falou para eu tentar ver para que lado que eu jogo meu raciocínio, minha opinião aqui, né? Por isso que eu estou dando esse exemplo do cartaz, né? Então, se o cartaz vai lá e duvida de um atributo, aí eu concretizei, né? De um atributo intelectual de pessoas de cor, por exemplo. Eu acho que eu estou tentando, botando o mesmo exemplo. Né? Eu acho que são coisas bem parecidas. Como é que ficaria se eu, na minha loja, colocasse um cartaz desse? é. Aqui, ó, eu não sei se isso aí não está tendo a prática, né, de um ato de material de discriminação, né? Tipo assim, não está proibindo o acesso ao serviço, não está dando um tratamento diferenciado, um pior tratamento, nem nada. Isso é mais, quase que pela palavra, né? A palavra escrita. É Eu uma, estou é uma falando assim, opinião, é uma opinião. Eu sim, acho isso, é isso, liberdade de expressão. Eu isso. acho, ô, gente, pelo amor de Deus, só estou dando um exemplo aqui. Eu estou tentando levar uma coisa ao extremo aqui. Minha opinião, acho que pessoas de cor. Sabe que a gente podia substituir? Ah, não, eu acho que japoneses, amarelos e tudo. Mas o simbolismo é muito diferente. Por isso que eu estou, infelizmente, colocando pessoas de cor aqui. Muito, muito no sentido que você está colocando da nossa liberdade de discutir aqui na aula para a gente tentar amadurecer. Porque assim, eu não quero pegar assim, pessoas japonesas, pessoas orientais, pessoas pequenas ou baixas, né? Também pessoas de cor, que é uma coisa muito presente na nossa cultura, né? Então impacta muito mais, né? Então eu estou duvidando, na minha liberdade de expressão, eu estou duvidando, no meu caso concreto, da intelectualidade deles, ou É. nossa, Não, né? perfeito. Eu acho o seguinte, hoje também assim, né? Isso aí é uma constante evolução, né? Às vezes a gente fala uma coisa, depois pensa de outra. Mas eu acho o seguinte, ó, não houve a prática de um ato material, eu acho a princípio, que está discriminando alguém, ou mesmo uma coletividade de pessoas. A pessoa está, na verdade, Ou revelando seja, uma. não é racismo em princípio, de jeito A nenhum. princípio, eu acho que não. A pessoa está revelando, né, um traço, falando uma coisa lá. A Isabela até perguntou: não seria injúria racial? Ô, Isabela, eu acho assim, para ser injúria, tinha que ser uma coisa direcionada, né? Tem que ter uma vítima certa. O crime contra a honra tem que ter uma vítima certa, independentemente de ser racial ou não. Eu chegar e falar assim, eu sem vergonha, não sei o quê, mas falando para o alto, não tem vítima. É todo mundo que está ao meu lado que é sem vergonha? Não, tem que ter uma pessoa específica. Então, assim, eu acho que faltou essa especificidade da acusação. Mas aí eu acho o seguinte, isso é liberdade de expressão? Ué, pode ser até liberdade de expressão, a pessoa pensa nisso e tal. Mas o que a gente tem que fazer? Vamos parar de comprar nessa loja. Os valores deles não coincidem com Deus. Isso aí não é intolerável, digamos assim. Né? Então, assim, vai ter consequências sociais da repercussão? Acho que vai. Né? Vai ter consequências. Isso aí vai dar pano para manga. Né? Mas, assim, houve um crime específico falar isso, sim? Acho que não.
E isso, gente, para qualquer coisa. Eu acho assim, eu estava vendo outro dia, eu fiz uma sessão de julgamento, até mostrar para vocês aqui. Aí minha assessora chegou depois da sessão de julgamento e falou: você ouviu a mensagem que o advogado mandou? Eu falei: não, qual que é? Ela me encaminhou aqui. Aí está aqui: excelentíssimos, dou ciência da indecorosa decisão dessa turma recursal, que, sob a prepotência de suas togas, desprezou a insegurança de um idoso que tem problemas de saúde, tal. O senhor relator defendeu argumentos vergonhosos para desculpar. Ele descascou aqui a minha decisão, entendeu? Gente, deixa eu falar. Aí minha assessora perguntou assim: o que a gente faz? Eu falei: cara, tá valendo. Ele está indignado que ele perdeu a ação, né? Eu, na posição dele, não faria isso, né? Um advogado, acho que ele tem que ter uma postura mais, assim, mais sóbria, né, pessoal? Ficar mandando assim uma mensagem, um e-mail, criticando assim tão abertamente a decisão, falando assim, é indecoroso, prepotente, é argumento vergonhoso, tal. Eu acho que ele ultrapassou um pouco do que eu como advogado, faria, mas deixa eu falar, tá valendo, gente. Eu vou fazer uma coisa, fazer nada. Mas, Carlos, assim, eu acho assim, eu sei que você não quis dizer exatamente isso, mas eu acho que são casos bem diferentes. Não, sim. Nesse caso, a pessoa está tirando para cima. Ela está tirando para cima. O caso que você deu, o exemplo? No que você deu. Ela está tirando para cima, está tirando no juiz, lá em cima, numa corte. Entendeu? Ela está tirando em cima de alguém que tem um poder infinitamente maior que dela. No caso de um racismo, dos outros casos, né, que a gente está aqui discutindo, o racismo, ou por questão sexual, homoafetiva, bissexual e tudo, atira-se para baixo. Atira-se em pessoas que, na nossa cultura, né, em geral, tem até dificuldade de se expressar, né, porque essa liberdade começa a aparecer mais atualmente, né? Até pouco tempo, né, você falava uma coisa dessa, você tinha que sair da cidade, do interior. Entendeu o que eu tô falando? Assim, não, o símbolo... assim, mas tem uma coisa, né? A aula é de direito penal, a gente está discutindo se é crime ou não, né? E isso, de certa forma, facilita as coisas, né? Porque a pergunta não é se é moralmente certo, se isso é legal, assim, se isso deve ser feito ou como a nossa atitude deve ser. Mas, assim, a pergunta é muito se isso é crime ou não, né? E aí vai em cima da lei propriamente dita ou de jurisprudências, interpretações, né? Mas isso meio que facilita a nossa vida um pouco, né? Assim, se a gente perguntar só se isso é crime, né? E talvez, e esse é o objetivo da aula, né? Facilita em termos, né? Porque ainda nós não definimos aí, o pastor, ele cometeu um crime ao chutar a santa, né? É um exercício da liberdade de expressão, mesmo que a gente faça esse enquadramento, né, no direito penal, não é tão simples responder. Mas, Soares, eu acho o seguinte: a questão também mais importante é definir se tem uma vítima específica, né? Um crime de injúria, um crime de palavra, precisa ter uma vítima. Um crime de lesão corporal, tal, tem que ter uma vítima específica. Tanto é que o crime de injúria, gente, né, eram daqueles crimes que se apuravam mediante ação penal de iniciativa privada. Ou seja, a vítima lesada, ela tem que contratar um advogado para poder oferecer uma acusação contra o ofensor, né? Então, assim, acho que a questão também, muitos desses fatos aí se resolve porque eu falo assim, não tem, a princípio, uma vítima específica. Não, mas o artigo 20, ele admite que as vítimas sejam, tipo assim, a coletividade, né, a generalidade das pessoas. Eu acho assim, em termos, né? Eu acho que também tem que ter uma vítima específica, igual assim, você está proibido de entrar no meu estabelecimento. Mas eu acho que eu admitiria também uma frase colocada lá, um cartaz, falando assim, todas as pessoas X estão proibidas de entrar no meu estabelecimento. Eu acho que também seria um crime, né? Mas assim, essas pessoas são identificáveis, né? Elas vão ser identificadas logo após o cometimento da infração, no momento que elas chegarem ali e forem proibidas de entrar. Então, acho que passa muito por isso, né? Se a pessoa solta uma palavra, alguma coisa, mas não tem assim um destinatário específico, eu acho que perde um pouco o valor penal dela. Mas aí, tipo assim, mas e o valor social? Não, aí é outra história. E aí esse jogador de vôlei está sofrendo as consequências. Uma empresa que fizesse isso, eu acho que ela ia sofrer as consequências também. E tem que sofrer, né? Assim, faz parte da vida, é assim que vai acontecendo as coisas, né? Talvez esse jogador, ele foi até muito firme, assim, ele não deu muito o braço a torcer, né?
Ele meio que insistiu no ponto de vista dele, falou que era só uma liberdade de expressão, e tá certo, liberdade de expressão, mas arque com as consequências. Não espere que, né, vai sair aí ileso, todo mundo está satisfeito, feliz, batendo palma. Como eu, falando mal de vocês, que são péssimos alunos, e vocês, ó, eles me amam, tem que me adorar, que eu sou um ótimo professor. Lógico que não. Tudo vai ter sua consequência. Mas eu também acho que não responderia penalmente por essas mesmas declarações. Ele fez um segundo post depois que foi, vamos dizer, demitido do Minas. Ele não falou nada, ele só botou bom dia e botou uma foto do Super-Homem beijando a Mulher Maravilha. Ele, para mim, está claro que o recado dele é sobre a situação, o Super-Homem, ainda mais o Super-Homem, né? O Super-Homem, de repente, virou bi. Ele provavelmente não gostou disso e se expressou. Eu estava conversando com alguém, eu falo, poxa, isso não foi do nada. Eu imagino que alguém lá que detém os direitos dos super-homens fez isso por algum olho comercial. E só por curiosidade, eu acho que todo mundo sabe aqui, mas já existe herói gay. A Marvel, tem pelo menos um da Marvel que é. E não gerou essa. No caso do Super-Homem, o filho dele, eu não sei direito, seria bi, mas já existe pelo menos um super-herói gay, né? Mas eu queria falar isso, que ele postou de novo sem comentário, mas o Super-Homem beijando a Mulher Maravilha. Pessoal, isso aí dá muita discussão mesmo, né? Mas vamos tentar voltar aqui para o caso específico, né? Tem as revistas, tem o pastor. No caso do pastor, o que aconteceu? Ele foi condenado pelo artigo 20, acho que uma pena aí de acho que 2 anos, né, pela prática de racismo. E assim, eu acho um pouco contraditório, ele também foi condenado por esse artigo 208. No final das contas, acho que ele pegou uma pena de 2 anos e 2 meses por ter chutado a santa, né? Esse artigo 208, ele é curioso, que ele é um dos poucos do Código Penal, que ele é um tipo misto cumulativo. O que significa? A gente sempre fala em tipo misto alternativo. Um exemplo clássico dele é o tráfico de drogas. O tráfico de drogas tem 18 verbos típicos. Então, é tipo assim, importar, exportar, vender, ter em depósito, guardar, fornecer, tal, substância proibida, né, por lei. E aí, se você vende, exporta, tal, você faz vários verbos típicos, você comete um crime só. Mas no tipo misto cumulativo é diferente. Se você pratica cada uma dessas condutas, você comete um crime diferente. E para vocês verem, as condutas são bem distintas, né? A primeira delas, escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou religião. O segundo, impedir uma cerimônia religiosa. O terceiro, vilipendiar publicamente um objeto religioso. Então, assim, são condutas bem distintas, separadas. O legislador ele poderia ter criado 3 artigos, artigo 208, 209 e 210. Mas ele resolveu juntar tudo. Se por acaso alguém, no mesmo contexto, escarnece de alguém e depois, né, vilipendia também um objeto, ele comete 2 crimes. Seria esse 208 em concurso material, ele responderia 2 vezes, né? Diferentemente das modalidades que normalmente existem aí no Código Penal. Mas eu acho um pouco estranho o seguinte, ele praticou, gente, uma conduta só, que foi chutar a santa, né, perante ao público, que é um objeto religioso. Então, assim, eu sinceramente, eu acho que é um crime só. Teria que escolher, selecionar, vai ser o artigo 208 ou vai ser o racismo, né, do artigo 20. Eu, pelo princípio da especialidade, eu acho que o que ele fez foi vilipendiar o objeto de culto religioso, né? Eu acho que eu o condenaria só por isso. Mas talvez, não sei, tem aquelas coisas pragmáticas do direito, né? A pena disso aqui é muito baixa, se fosse só por esse crime já estaria prescrito, não teria jeito, então deixa eu colocar o outro. Mas eu achei um pouco bis in idem a gente colocar 2 crimes para uma única conduta. Eu acho que, assim, são raríssimos os casos em que isso pode acontecer, né? Num concurso formal de crimes isso acontece, mas não, eu acho que nessa situação. Diga, Isabela. Que eu ia perguntar como que encaixa no 20, porque eu não achei que ele incitou preconceito por religião, não. Tipo, eu não entendi. Porque, assim, acho que ele deu a entender que, assim, ó, vocês católicos, vocês ficam adorando um objeto
inanimado, que chutou lá, cutucou. Então, assim, Ai, será que nossa religião é superior? Né? Porque a não. discriminação foi religiosa. Então, falou assim, para com isso, na nossa não tem isso aqui, não. Talvez por isso, né? Eu esqueci que ele era evangélico, achei que ele era católico. Não, ele era evangélico. Então, acho que essa que foi a questão aí. E aí ele foi condenado por esses 2 delitos, embora eu achasse que está aí meio exagerado essa situação. Vamos avançar, pessoal. E aí tem o Ronaldo Esper. Vocês já tinham ouvido falar dele? Vocês chegaram a ver o vídeo? O que aconteceu lá com o Ronaldo Esper? Quem pode me contar? Bom, Parece eu posso. que... Quer falar, Mariana? Não, pode falar. O Ronaldo Esper, vocês devem... Quem assiste TV, ele tem aquele programa que ele dá agulhada no povo que veste mal, né? Das mulheres Mal, que vestem mal. Ele é costureiro. Costureiro seria alta costura, né? Ele faz vestido de noiva, tal. É rival do estilista. Foi rival fala daquele do deputado lá que morreu, eu esqueci o nome. Mas o que aconteceu? Ele foi pego dentro de um cemitério de São Paulo, cemitério do Araçá, e ele estava com 2 vasos dentro da bolsa. E a segurança pegou ele estava roubando os vasos, né? E ele alegou para o delegado que ele toma remédio para depressão, toma remédio forte, estava meio ruim da cabeça. Então, o caso foi esse. Isso, foi mais ou menos esse. E aí tem a acusação, né, gente? Ele cometeu um delito. Qual que seria ele? Violação de sepultura, furto? O que vocês acham? Foi tudo filmado, né? Mostrou até ele saindo do cemitério assim, e aí acho que foram atrás dele e pegaram. Eu acho que, assim, dúvida sobre a autoria, sobre a materialidade, não tem muito, não. A questão é saber, assim, isso é crime? A questão que eu vejo aí, eu Se estou imaginando... A sentença declarou que não, né, professor? Como? Se eu não me engano, a sentença declarou que não era crime, né? Porque não havia como se configurar o furto, porque não era coisa alheia móvel, ou seja, não tinha um possuidor destinado, ou seja, não havia alguém que possuísse aqueles 2 vasos. E também parece que não foi colocado como, esqueci o nome, violação de sepultura também, por ele acreditar ali que aquele lugar estava abandonado e que o roubo aquilo não era de ninguém. Então, parece que a sentença concordou que não era crime em nenhuma das hipóteses. Aqui, pessoal, tem até um livro aí na faculdade, na biblioteca, mas né, tá tudo meio assim, direito penal funerário, que eles tratam desses aspectos aí, sobretudo dos crimes contra o respeito aos mortos. E, assim, o que se diz lá nesse livro? O que é violar ou profanar uma sepultura? Né? Profanar também aquele sentido de aviltar, né? Ofender a dignidade, desprezar, né? Você não respeitar uma sepultura, que é uma coisa meio assim sacra, né, pessoal? Toda religião tem a sua forma de celebrar os mortos, né? De despedir deles, as suas cerimônias religiosas, né, seus cultos e crenças em torno disso. Aí a questão que se fala é o seguinte, ele pegou 2 vasos que ornavam a sepultura. Aí eu falo assim, isso é violar uma sepultura? A princípio a gente chega e fala assim, não é, o vaso fica fora da sepultura, ele não abriu essa sepultura. Mas assim, não é tão simples assim. Eu não sei se vocês já foram lá no cemitério do Bonfim, né? O cemitério do Bonfim é um dos poucos que tem aqueles jazigos, né, construídos. As famílias mais ricas lá, eles construíram até capelas. Né? Tem capelas assim que você entra na capela, na casinha, tem um local lá para você orar, rezar, tudo, e tem lá os locais, o sarcófago, né, onde colocam os caixões, né, as urnas funerárias. Eu fico pensando nisso, alguém que entra nessa capelinha, rouba lá, furta uma cruz, pega alguma coisa, uma imagem de um santo tal, está violando uma sepultura ou não? E aí eles falam, não, você pode ter uma concepção mais ampla de sepultura, que aí inclui tudo, até o que ornamenta tal,
Porque, assim, qual que é a ideia, né, pessoal? Ó, eu estou colocando aqui uma cruz, um objeto religioso, tal, porque eu valorizo isso, eu quero ornamentar a sepultura, tal, e qualquer atentado contra isso está, né, violando o desejo da família, né? Na verdade, esse crime, tipo assim, tem como vítima, né, pessoal, os familiares, né, imediatos, mas também tem como vítima a coletividade, né? Toda coletividade não quer, por exemplo, toda sociedade que você pegue corpos de integrantes dela e largue no meio da rua, né? Tem que dar um tratamento mais respeitoso a eles. Então, assim, aí vai depender dessa concepção, né, de que faz parte da sepultura ou não. Então, definindo isso, a gente vai poder, talvez, categorizar. Se eu chegar e falar assim, ó, os vasos não pertencem, não integram sepultura, então não houve violação de sepultura. Agora, se eu tiver uma concepção mais ampla, talvez seja. No fundo, o que ele aconteceu? Ele foi acusado por furto, né? Eles acho que não entraram, acho que eles tiveram essa concepção mais restrita do que seria uma sepultura, e falou, ó, não faz parte de sepultura, mas isso foi um furto. O bem não lhe pertencia, ele foi lá e subtraiu para si, né? Sem violência, sem grave ameaça, senão seria um roubo. E aí, assim, o que a gente pode defender, né, de maneira, Ronaldo? Voltando aqui, vocês ainda vão ver esses slides algumas vezes nas aulas, viu, pessoal? Ó, uma defesa tem o quê? Preliminares, prejudicial de mérito e o mérito, né? Vamos defendê-lo. Tem alguma questão formal que a gente possa mencionar, tal? O vídeo é de 1 minuto, né, pessoal? Não deu para a gente apurar, né, alguma questão formal no processo. Então, acho que essa parte a gente pode pular. Tem alguma questão assim, prejudicial? Está prescrito o crime? Né? Teve aí deixou de ser infração penal? Não tem essas informações também. Então, a gente pula essa parte. Então, nós temos que ir no mérito. Ele foi culpado ou inocente? E aí a gente tem que ver, né, pessoal? Essas aqui são as teses defensivas previstas aí no artigo 386 do Código de Processo Penal. Eu posso alegar, ó, o fato não ocorreu, não, aquelas imagens são forjadas, ele não subtraiu nada. Ah, não, se foi ele que subtraiu, né, pelo princípio da eventualidade, se houve a subtração, não foi ele, era uma outra pessoa, você vê pelas imagens assim que a pessoa está com a cabeça coberta, tal, não é possível identificar o Ronaldo Esper. E aí vai apresentando as diversas teses, né, defensivas. E lembrem-se sempre, né, vamos atacar ou a tipicidade, ou a ilicitude, ou a culpabilidade. E aí, nesse caso, que teses que a gente poderia argumentar? Vocês já falaram, já deram algum indicativo aí, ó. Ele estava tomando remédio. A gente pode alegar insanidade mental? Princípio da insignificância, os vasos eram muito pouco valiosos, e então a gente, né, não se atribui valor a eles. A conduta foi atípica, ele estava num estado de necessidade. O que vocês acham? Qual que seria a melhor tese de defesa para ele? Eu acho que é da insanidade mental, porque eu não vejo como usar estado de necessidade e nem princípio da insignificância. Até porque aqueles vasos, eles tinham até um valor sentimental e espiritual, né? Eles colocaram na sepultura de alguém que eles gostavam e tudo. E a tipicidade eu também não vejo. Ô, Carlos, ele subtraiu os vasos e colocou em outra sepultura? Não, ele levou para casa. Ah, tá. Porque se ele tivesse colocado em outra sepultura, ele também não era para ele, né? Era atípico, né? Isso, aí a gente pode chegar e falar assim, ó, ele furtou para si ou para outro. E assim, se ele tivesse abandonado os vasos, né? Foi talvez um furto de uso, digamos assim, ou então, sei lá, um arrependimento eficaz, né? Ele foi, devolveu os vasos, colocou em outro lugar. Aí realmente, eu acho que não responderia penalmente por isso. Aqui, pessoal, vamos aqui por partes. Insanidade mental, será que isso aí é um bom argumento? Fala assim, ó, eu estava tomando remédio, fiquei doido e não consegui controlar. Se ele tiver prova material disso, laudo psicológico ou psiquiátrico, alguma coisa, aí é um caminho. Se não tiver uma prova mais material, fica difícil, né? Mas ele pode falar assim, eu sou muito rico, eu não preciso desses vasos. Por que outra opção eu roubaria se eu não tivesse louco da cabeça, entendeu? Isso é um argumento, né, gente? E é muito comum, né? Tipo assim, o rico que furta é cleptomaníaco, né? O pobre é ladrão, né? Então ele pode falar isso, não tem necessidade, mas acaba que ele desenvolveu a ação típica, né?
ele pegou um bem, apesar de não ter necessidade, ele pegou um bem. Eu acho que, assim, houve dolo. O que é o dolo, né? Ele teve vontade de pegar, ele tinha, talvez, consciência de que estava pegando e se apropriou. A questão é isso. Não, vamos ver, então, a questão da culpabilidade, né? Ele era inimputável quando ele fez isso? E aí eu acho que o Soares tem razão, gente. Não é tão simples a gente chegar e falar assim, tem insanidade mental, né? É preciso de prova. Então, como é que funciona num processo criminal? Eu me lembro de 2 casos assim que houve essa arguição. A pessoa tem que, né, a defesa, isso aí pode ser até de ofício, pode ser o Ministério Público, mas normalmente é a defesa, que vai chegar e falar assim, aqui, o meu cliente aqui, o acusado, ele tem um problema mental, não sei o que, ele não entendeu o caráter ilícito do fato, não podia se comportar de outra maneira, tal. Eu requeiro um exame de insanidade mental. Eu só autorizo um exame desse, pessoal, se houver documentos. Aí tem que juntar laudo de médico falando que ele já foi internado, que ele tem crises, que ele está sob tratamento. Tá falando, não, então já tem um indicativo disso. Aí eu posso determinar. Se simplesmente alega que tem insanidade mental e não me traz nada, fala, não tem nenhum indicativo de que realmente tem algum problema, alguma dificuldade na percepção do fato. Aí o juiz vai nomear um perito, o processo é suspenso e vai ser feito um laudo de insanidade mental. Né? O que acontece? O perito, ele normalmente responde, aí são 4 perguntas, né? Mas é basicamente o seguinte, responde se a pessoa tinha condição de entender o caráter ilícito do fato que ele praticava. Aí se ele falar que não, já está meio caminho andado. A pessoa, ela tinha condição de se comportar de outra maneira. Se ele falar que não, realmente, então, ele não sabia que o fato era ilícito, que era, né, criminoso, e ele não conseguiria comportar-se de outro modo. Então, ele foi tipo assim, né, as circunstâncias o levaram a fazer aquilo. Ele vai ser isento de pena, né, vai ser isento de crime, aliás, vai ser considerado inimputável. A grande questão é essa, né, gente? Não basta simplesmente tomar medicamento antidepressivo para chegar e falar assim, eu sou inimputável. Quantas milhares de pessoas que não tomam? Senão seria abrir uma janela para cometimento de crimes. Aí eu tomei um remédio. Isso é muito comum em filmes, né, pessoal? A pessoa toma uma medicação, aí fala, não comete um crime, e depois isenta de pena. Mas na vida real não é tão simples assim. Eu confesso que eu não sei de nenhum caso. Por que precisaria para poder o remédio justificar, isentá-lo de pena? Teria que equiparar isso àquela embriaguez involuntária, sabe? Tipo assim, eu tomei um remédio, eu não sabia dos efeitos colaterais do remédio, esse remédio me deixou muito doido, e realmente tem estudos que comprovam que deixa a pessoa doida, e eu pratiquei atos. Ou seja, foi uma embriaguez assim, involuntária. Eu tomei aquilo achando que ia me curar, mas me causou um efeito colateral terrível. Mas eu confesso para vocês que isso aí é raro também de se ver, né, pessoal? O médico sabe a prescrição médica, o que tem que fazer. Normalmente, esses remédios, às vezes, até lentificam as pessoas, né? Não é aquela questão de, diferentemente, talvez, de uma droga, né? Que muitas pessoas usam a droga para criar coragem para cometer o crime, é o oposto, né? Às vezes, a pessoa que tem lá um problema psicótico e tal, está tomando remédios que vão deixar ela mais calma, né? Um tipo tranquilizante. Então, assim, tem que tudo isso provar em juízo. Por isso que eu acho que não é tão simples assim. Eu tive 2 casos, foram interessantes. Um senhorzinho, ele entrou na agência do INSS e começou a quebrar a agência toda, porque ele tinha sido lá indeferido um benefício. Aí ajuizou a ação contra ele, tudo, eu recebi lá a denúncia e tal, aí a defesa falou, incidente de insanidade. Eu peguei os documentos do processo, realmente, tinha lá algumas coisas e tal, mas eu achei que o senhorzinho estava ótimo. Eu falei, não, vamos fazer, tem documentos aqui, fez o incidente. Para minha surpresa, veio um laudo falando que ele era pancada, né? Assim, ele não conseguia se comportar, entender o caráter ilícito do fato, nem é interessante, nesses casos, você profere uma sentença absolutória imprópria. O que isso significa? Você vai chegar e falar assim, o fato é típico, o fato é ilícito, mas não é culpável. Então, eu absolvo fulano da acusação. Mas, uma vez considerado tal que, né, ele é inimputável, né, aplica-se uma medida de segurança. Né, gente? Não se esqueça, a medida de segurança é para aqueles casos em que o fato é típico e ilícito, mas não é culpável, porque a pessoa é inimputável. Né? E aí você tem 2 medidas de segurança, né? Ou a internação ou um tratamento ambulatorial. Aí eu me lembro que na época eu falei, tratamento ambulatorial, não sei o que e tal. Um outro caso foi uma servidora do TRT, da Justiça do Trabalho, que ela estava recebendo dinheiro para poder agilizar uns processos de trabalho. Aí veio a advogado e falou, isso aqui é doido.
Eu falei, ó, para mim, o servidor que está recebendo dinheiro, doido não costuma ser, não. Se ele estiver rasgando dinheiro, sim. Mas, de qualquer maneira, estava lá documentos, tudo, falei, vamos fazer o laudo e tal. Fizemos um incidente de sanidade, nesse caso, falou, não, ela não tem problema mental nenhum. E ela foi condenada. Então, assim, e um detalhe, viu, pessoal? Quando o advogado pede o incidente de insanidade mental, ele meio que perde o controle do processo, né? Porque, assim, aí vai ficar na mão do perito. O perito que vai falar sim ou não. E dificilmente um juiz vai discordar de um perito, né? Não tem muita condição para isso. Então, é meio que lançar a sorte. Falar, ó, vamos ver, se realmente constatar que é inimputável, foge da prisão, vai ter uma medida de segurança. Mas, se por acaso não constatar, julgado normalmente. Princípio da insignificância, pessoal. Fiquem à vontade para interromper e perguntar. Ô, Carlos, oi. Os peritos, nesse caso de laudos psicológicos ou psiquiátricos, né, que não são típicos da perícia criminal material, pelo menos, né? Eles são inscritos nos fóruns de tribunais, são servidores públicos. Porque a gente teve uma aula sobre psicologia jurídica, se não me engano, que a gente teve um pouco de informação sobre isso, só que eu não estou lembrado porque a gente chegou a ter algumas aulas com... São peritos judiciários, eu não sei exatamente. Resumindo, quem faz esses laudos, esses peritos? Ô, Soares, na perícia criminal, né, normalmente é perícia oficial, né, são servidores públicos. Então, esses laudos vão ser feitos normalmente é o Instituto Médico Legal da localidade. Às vezes, se por acaso não houver lá, aí sim o juiz pode indicar alguém, um médico de um hospital, uma coisa específica, entendeu? Mas normalmente, assim, eu lembro aqui em Belo Horizonte, os casos são a Polícia Civil, né? São peritos da Polícia Civil que costumam fazer esse tipo de análise, entendeu? Não são contratados assim para aquele... Eu não sabia que o ML tinha psicólogo e psiquiatra, não. Acho que era basicamente médico e odontologista, esse tipo de coisa. Não, porque também é o seguinte, tem as instituições que aplicam as medidas de segurança, né? Instituições do Estado, em vez de serem prisões, então, assim, são os peritos médicos que trabalham nessas instituições, sabe? Porque, às vezes, sabe o que acontece? Às vezes você precisa até internar a pessoa para fazer algum exame, sabe? Tipo assim, o exame é mais demorado um pouco, precisa de várias sessões, tudo. Então, dependendo do estado de saúde da pessoa, ela fica até detida, sabe? Em vez de ficar presa, ela fica internada já num ambiente como esse e se faz dessa maneira. Pessoal, o princípio da insignificância, né? Já foi mencionado aqui, o vaso às vezes tinha um valor sentimental muito grande e tal, talvez realmente só isso fosse um motivo para afastar a insignificância. A insignificância, onde que ela ataca, gente? Ela ataca a tipicidade. Quando a gente reconhece a insignificância, o fato se torna atípico. Então, por isso que eu falo, sempre temos que saber qual que é o elemento do crime que nós vamos atuar. E aí, nós não temos lei, né, que determina como se aplica a insignificância. É uma criação jurisprudencial. Foi criado lá na Alemanha, né, o Klaus Roxin foi um dos que mais... acho que foi até antes dele, foi o Wetzel, já tinha criado, mas o Roxin que desenvolveu isso. Mas, sinceramente, acho que na Alemanha eles nem aplicam esse direito. Aqui no Brasil virou meio assim, não digo farra, não, mas acho que é uma forma da gente conter as demandas criminais, né? É muito processo criminal, fala assim, ó, isso aqui é coisa pequena, não vamos cuidar disso, não, vamos cuidar daquilo que é mais importante, e reconhece a insignificância. E realmente tem situações, gente, que não tem muito motivo, né? Eu me lembro num caso que chegou ao Supremo Tribunal Federal, eu não esqueço disso, porque o rapaz, o acusado, ele se chamava Bill Clinton. Eu acho que foi em homenagem ao Bill Clinton, na época que era presidente, lá nos Estados Unidos. E ele tinha furtado um boné no valor de R$15. E esse boné foi devolvido, sabe? Ele foi preso em flagrante e devolveram para o comerciante. E aí eu falei, gente, não tem muito sentido você processar uma pessoa como essa. Ela chegava assim, paga R$20 aí de multa. Sabe, assim, tem que ter talvez uma resposta social. Mas um processo criminal para isso é meio complicado. E aí também a desigualdade no Brasil, né, pessoal? Um pobre que furte algo e devolva o bem, ele vai ser processado criminalmente. Ainda que ele tenha devolvido, tal, independe se o dono pode chegar e falar assim, não quero que processe ele já me devolveu o bem. É uma ação pública incondicionada.
né? Agora, um rico que subtraia 1 milhão de impostos, se ele foi condenado definitivamente, mas chegou lá, pagou o tributo com juros e multa, está extinta a punibilidade. Então, assim, tratamentos, eu acho, diferenciados. A questão da insignificância é o seguinte, eu acho que esse recurso especial foi o valor mais alto que eu encontrei sobre, né, o que seria insignificante. Eu estou até com um artigo aqui, com o acórdão aberto, o valor era R$300. E foi reconhecido a insignificância, né? Mais do que isso eu nunca vi. Então, para mim, também é um pouco objetivo. Os vasos lá valiam mais do que R$300? Eu acho que valiam. Então, assim, para mim está afastado da insignificância, né? Eu acho que o valor é um limite que a gente tem que utilizar. Estado de necessidade, acho que não é o caso, né, gente? Ele não tem nenhum elemento. Mas foi mencionado aqui, né, qual foi o resultado do processo, então. O juiz reconheceu a atipicidade. Sabe por quê? Aí é um detalhe também que o problema não conta, né, pessoal? Mas é o seguinte, falou que os vasos estavam numa sepultura abandonada, que não tem ninguém enterrado. E aí, como é uma coisa abandonada, não tem dono, resnulios, você só pode subtrair coisa alheia. Coisa sem dono não é crime, não é subtração. E aí o juiz foi absolver o Ronaldo Esper, falando que o fato é atípico. Ele não subtraiu coisa alheia móvel. Ele subtraiu uma coisa sem dono móvel. Mas, assim, coisa sem dono não integra o tipo penal. Ele se apropriou de uma coisa achada, digamos assim. E aí ele foi absolvido. Pessoal, eu também, assim, eu decidi dessa maneira, né? Porque eu falo assim, não existe sepultura sem dono. Cuida dos cemitérios no país, são os municípios. Se aquilo não tem dono, aquilo pertence ao município, né? Os municípios vendem os locais, eles chamam de carneiros, né? Você paga por aquilo para utilizar. Aqueles que não foram adquiridos, às vezes, tipo assim, a pessoa ela tem que também pagar taxas anuais por aquilo, né? Então, se não está fazendo isso, a prefeitura pode retomar a propriedade desse carneiro. Falar que aquilo não tem dono, eu acho estranho. Pode realmente não ter uma pessoa específica lá, né, sendo enterrada, tudo, mas aquilo é de propriedade do município. O que poderia, talvez, o juiz mencionar, falar assim, não tinha ninguém enterrado ali naquele local, não houve nenhuma ofensa ao respeito dos mortos, né, ao respeito dos mortos. Mas, assim, ele falar que era coisa sem dono, eu acho que é um pouco... Talvez, gente, também mais uma decisão pragmática. Isso já caiu na mídia, teve uma repercussão péssima para o Ronaldo Esper, ele já pagou por isso, não precisa também responder mais ação penal. Não sei se foi essa a ideia do magistrado. Por fim, pessoal, avançamos muito. Isso aqui é só para mencionar, né, o Código de Processo Penal, esse artigo trata sobre o incidente de insanidade, né? E o artigo 6 é o que se aplica, por acaso constatar, né, que tem doença mental completo, né, ou incompleto, retardado, vai ter ou uma redução de pena ou a isenção total, né? O caso 3, pessoal, quem pode me falar rapidamente qual que era a situação? É um filme mais assim, emocionante, né? Tem trilha sonora, uma narração assim, estilo Gil Gomes. Então, pelo que eu entendi, era uma senhora de, acho que 73 anos, que tinha falecido há, 30 e alguns dias, e aí eles acharam o corpo dela fora da sepultura, aí eles chegaram à conclusão que tinha que ter sido mais de uma pessoa, que uma pessoa não ia conseguir, tirar o caixão e tal. Aí eles meio que arrastaram o corpo dela para o meio do mato, que estava perto lá do caixão dela, e aí eles colocaram ela numa posição que deu a entender que teve alguma violência sexual, alguma coisa. E aí eles estavam, não tinham achado ainda, mas acho que eles seriam condenados por violação de sepultura e se tivesse alguma coisa de necrofilia também. Isso. Então, que crimes você acha que foram cometidos, Isabela? Violação de sepultura? Então, eu tinha achado que seria violação de sepultura e também vilipendiar cadáver ou cinza, né, que é o do 212.
Aí eu até pesquisei que tem um projeto de lei, acho que de 2020, eu não sei se ele foi aprovado, eu acho que não, que queria criminalizar a zoofilia e necrofilia, que ainda não tem previsão de crime. Mas aí, como acho que ele ainda não foi aprovado, aí ele não poderia ser condenado por isso, né? Que eu acho que o repórter até fala, porque o crime de necrofilia, mas eu acho que não existe esse crime. Então, acho que seria esses dois. Isso, exatamente. Você tocou no ponto certo. Nós não temos essa criminalização de necrofilia. A nossa necrofilia aqui vai ser o artigo 212, vilipendiar o cadáver. Né? Eu poderia falar que foi cometido um crime de estupro contra a senhora, manter a conjunção carnal mediante violência contra a vontade dela. Eu acho que como ela tá morta, nem tem como ser contra a vontade, nem, tipo, porque, tipo, não, né? A gente tem que sempre ter isso em mente, gente. O morto, o cadáver, ele nunca vai ser vítima de um crime. Igual, por exemplo, né, nesse caso aqui, ele não é vítima. Ele é o objeto material do crime, né? Sobre quem, sobre o que a ação do agente atua, né? Sobre onde é direcionada a ação do acusado. Mas, assim, ele vai ser, no máximo, um objeto material de crime, nunca uma vítima, né? Então, realmente, um estupro está por fora. Deixa eu falar, não existe aí uma progressão delitiva, tipo assim, o vilipêndio a cadáver vai absorver a violação da sepultura? O que vocês me dizem, gente? Sim, na minha opinião, absorveria sim. Se a pessoa violou a sepultura para vilipendiar o cadáver. E aí ele responderia, então, só por vilipêndio a cadáver. Seria isso? Ou vai ter um concurso material? Sim. A gente tem, por isso que eu falo, gente, essa é a questão do enquadramento, né, da pessoa ter um jogo de cintura, de saber, né, fazer o melhor juízo de tipicidade. Vejam vocês, aquela progressão delitiva, né, o princípio da consunção, que se aplica em várias situações, uma coisa que para eu saber a sua aplicação, eu sempre pergunto, o crime anterior era um meio necessário para o cometimento do crime posterior? Se era um meio necessário, eu acho que vai ter a consunção, vai ter a absorção. Então, por exemplo, eu conseguiria vilipendiar o cadáver sem violar a sepultura? Acho que não. Então, assim, primeiro, necessariamente, eu tenho que abrir e violar a sepultura para depois vilipendiar o cadáver. Então, eu acho que existe uma relação de progressão delitiva. Nem sempre isso fica caracterizado, pessoal. Eu me lembro que eu joguei muitos casos lá na região amazônica, que era o seguinte, eles faziam um transporte ilegal de madeira, já era um crime contra a flora. E alguns caminhoneiros, eles ainda falsificavam um documento, chamavam de ATPF, para poder dar ares de legalidade, né? Eles falsificavam o documento e carregavam com aquilo. Aí, às vezes, prendiam um caminhoneiro que, tipo assim, a madeira era ilegal e ele apresentava o documento falso. Ele era acusado pelo crime contra a flora e pelo crime de falsificação de documento público. Aí eu vi alguns juízes falando assim, não, o crime de transporte ilegal de madeira, ele absorve a falsificação. A falsificação foi um meio para se transportar a madeira. Para mim, eu falava, nada disso, pessoal. Não foi um meio necessário, não. Ele poderia ter transportado a madeira tranquilamente, sem nenhum documento. Ele incorreria só no crime de falsificação, só de transporte irregular de madeira. Mas agora, se ele fez uma conduta adicional para falsificar o documento e tornar, assim, né, lícita, dar aparência de licitude à conduta, ele cometeu uma nova infração em concurso material. Ele poderia... A falsificação não é um meio necessário para o transporte ilegal. Então, assim, eu costumo fazer esse raciocínio, pessoal, tem funcionado, entendeu? Então, acho que sempre tem que perguntar assim, no caso concreto, ele conseguiria vilipendiar sem violar? Não. Não, mas imagina que ele estava lá, a pessoa estava no velório, tal, nem precisou abrir, ter violação de sepultura. Não, aí é outra história, é outro caso. A gente precisa analisar o caso concreto e fazer essa pergunta. E aí, gente... Oi. E se ele viola lá a sepultura, vilipendia o cadáver e, além de violar, ele destrói, assim, muito. Mais do que o necessário para vilipendiar o cadáver. Ele quebra a sepultura inteira.
Não. A gente Eu tem acho, 2 crimes. não, mas eu acho que ainda, talvez, ainda assim, é um crime só. Né? Aí, o que a gente pode pensar é o seguinte, ó, ele fez de uma maneira tão grande que deixou até de ser violação de sepultura, agora é um crime de dano, sabe? Assim, tá? A intenção dele não foi nem profanar mais, não, ele quis arrebentar tudo. Então, a gente tem que ver o tipo de dolo, né? A intenção dele. Mas eu acho que ainda assim pode ser um crime só. Sabe qual que é a questão, pessoal? A questão vai ser, eu acho, a fixação da pena. Né? A gente resolve isso, talvez, fixando pena. Então, assim, lembrem-se vocês, né? Só para finalizar a aula, nós temos aquele critério trifásico, né? Vamos ver as circunstâncias judiciais, antecedentes, personalidade, consequências, motivos do crime. Depois a gente verifica se tem agravante, atenuante, depois causa de aumento e diminuição. Num crime como esse, pessoal, talvez, não sei se tem agravante, atenuante, causa de aumento e diminuição, mas eu talvez colocasse a pena próxima do máximo legal. Porque, veja vocês, olha a gravidade da situação, né? Ele vai e viola uma sepultura para vilipendiar um cadáver. Por si só, ele já cometeu um crime, né? O de violação de sepultura. Pega a senhora, depois de 30 dias que ela estava enterrada, tira ela, tal, pratica violência sexual para ela. Larga a senhora lá no meio do mato, a família tem que ir lá, descobre isso, tem que ter gastos novamente para enterrá-la, uma nova cerimônia e tal. Imagina o transtorno, né, o constrangimento que isso aí não gera. Eu acho uma conduta extremamente grave. Então, assim, eu nunca fixaria uma pena perto do mínimo legal. Eu falei, ó, você, para mim, embora um crime absolveu o outro, o conjunto de circunstâncias, né, da sua ação é muito grave. Então, assim, eu talvez colocasse uma pena mais elevada, seria uma forma de solucionar o problema. Houve absorção, você realmente, para vilipendiar, precisou violar a sepultura, mas eu vou considerar todos esses fatores no momento de fixar a pena. Se ele for primário e bons antecedentes, eu coloco lá 2 anos e 10 meses, 2 anos e 8 meses. Se ele não for primário, dá para pôr no máximo uma pena como essa. Que eu acho, assim, extremamente grave a conduta praticada. Ok? Dúvidas, pessoal? Eu tenho uma. No exemplo do estilista lá, que roubou o vaso. Aí, no exemplo genérico, se você pratica um furto e a violência foi contra, por exemplo, o segurança do cemitério, que estava lá para proteger o cemitério, ele foi roubar o vaso e violentou o segurança do cemitério, não violentou a vítima da coisa que ele roubou. Aí é furto ou é roubo? É furto com rompimento de obstáculo ou é roubo? Ou eu tô doido? Penso que o segurança talvez seria o obstáculo ao roubo dele, ao furto dele. Não, eu acho que é roubo, entendeu? Igual, por exemplo, ó, eu vou numa agência bancária pegar o dinheiro do banco. Só tem lá um vigilante que guarda o dinheiro de terceiro, que é o banco, entendeu? Então, assim, eu uso arma, uso de violência contra o vigilante. É roubo, né? Não precisa necessariamente o proprietário do bem roubado ser a vítima da violência. Você tem que utilizar a violência contra a pessoa para caracterizar o roubo. Então, assim, é uma das pessoas que está lá, isso, para mim, já caracteriza o crime. Ah, tá. Obrigado. Isabela? Eu queria perguntar mais uma curiosidade, assim, se esse projeto for aprovado, aí a vítima da necrofilia seria também, tipo, os familiares, essa coisa toda, né? Eu acho que sim. No caso da zoofilia, quem seria a vítima? O animal? Porque animal não. Eu acho o seguinte, seria também eles falam, gente, aí começa a complicar um pouquinho o direito penal, né? O direito penal ele é criado sobre bens jurídicos, né? É o que a gente aprende aqui na faculdade. Então tem um bem jurídico vida, patrimônio e tal. Mas e o crime de maus tratos de animais? Tem um crime contra a fauna que é maus tratos de animais. Quem que é a vítima? Qual que é o bem jurídico que está sendo tutelado? Né? Então, assim, aí eles falam assim, eu estou tutelando o bem jurídico dos animais. Não, você tutela os animais no interesse humano. É o ser humano que não quer ver os animais sendo também, né, maltratados, torturados, que seja. Então, assim, normalmente eles falam assim, são aqueles crimes que têm um bem jurídico assim, não muito definido. E aí, o que acontece? Entra lá para aquele negócio assim, a vítima é a coletividade.
é no interesse comum de todos, é a coletividade que é o bem jurídico nem fica muito claro, mas se criminaliza por causa disso, para atender o interesse da coletividade. Então, acho que seria isso, viu, Isabela? Ó, vamos tutelá-los no interesse da coletividade, que vai ser o sujeito passivo desse crime. Entendi. É estranho, né? Porque assim, a direção, a conduta não é direcionada para nada humano, assim, vai para um animal. Mas como é que se criminaliza? Qual que é a solução? É não criminalizar esse tipo de conduta? Então, é pelo interesse da coletividade que se criminaliza. Uhum. Faz sentido. Mariana? Lá no primeiro caso que a gente viu, no ultraje... isso mesmo, o ultraje a culto, impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Você disse que os crimes podem ser cumulativos, né? A pessoa com a mesma conduta. E isso é somente por causa daquele ponto e vírgula, separando as condutas, ou tem alguma outra coisa que indique para a gente isso? Mariana, não tem nada que indica, sabe? Eu acho assim, é a interpretação que se faz, é a doutrina que fez essa interpretação. Por quê? Porque as condutas, elas são muito destacadas, muito diferentes, entendeu? Não é assim, quase que um mesmo contexto, igual na droga, vender, comprar, exportar, entregar, fornecer, tal, guardar, é quase que o mesmo contexto, mas lá são condutas bem diferentes. Eu estou atacando a pessoa pelas crenças religiosas dela. O outro eu estou impedindo uma cerimônia de ser realizada. O outro eu ataco um objeto de culto religioso. Tudo pode acontecer no mesmo contexto, entendeu? Mas eu acho assim, isso foi uma interpretação que se chegou, acho que pelo o distanciamento que existe um pouco entre as condutas. Nós vamos ver, tem um crime também, que é a subtração de incapazes. Deixa eu ver se é mesmo, 244. Só aqui para mostrar que esse é um outro exemplo. Então, esse é o abandono material. Só um instantinho. Eu vi que nesse artigo as condutas são separadas por ponto e vírgula, né? Enquanto nos outros as ações são separadas só por vírgula. Mas não é necessariamente por causa disso, então. É uma interpretação do conteúdo. Mariana, aqui não, talvez você descobriu uma coisa interessante. Fala assim, se tiver ponto e vírgula, são condutas independentes. Se for só vírgula, não. Pode ser um fator, mas eu falo o seguinte, eu teria que ver todos os outros crimes, eu acho que a gente tem mais uns 3 ou 4 crimes no código para ver se a gente pode fazer essa regra. Eu vou até procurar aqui depois da aula e falo na próxima aula. Às vezes é um critério. Aqui, o legislador já está indicando pelo ponto e vírgula que são condutas autônomas. Agora, se é só vírgula, né, então aí, igual lá, está lá um crime de corrupção, de solicitar, oferecer, não sei o que, tal. Então não é vírgula, é uma conduta só, é um tipo misto alternativo. Não, esse aqui tem ponto e vírgula, vou verificar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui e te falo. Me cobra na próxima aula aí, mas talvez seja um critério assim, né? Não muito preciso, mas às vezes essa vai ser a solução. Ok? Ok. Pessoal, então é isso, né? Eu agradeço a atenção. Deixa eu falar para vocês, a partir da semana que vem, nós começamos as aulas apenas na sexta-feira, né? A live aí nós estamos conversando se na quarta-feira próxima terá, mas de qualquer maneira, vamos deixar encaminhado assim. Nós vamos começar crimes contra a dignidade pessoal na próxima semana, né? Na sexta-feira, já vai ter um caso lá para vocês analisarem. Assim, interessante, né? É muito comum, né, essa questão da dignidade sexual, a ocorrência desses crimes no país, né, é uma matéria importante do Direito Penal 4. E aí eu peço para vocês, vão lá no Moodle, leiam lá os textos relacionados. Houve muitas modificações assim, nos últimos 10 anos, 12 anos, né, nessa matéria. E aí, na sexta-feira, às 8 horas, a gente se encontra aqui para discutir o caso. Tá bom? No mais, desejo aí um bom feriado para todos e até semana que vem. Obrigado, professor. Bom feriado, bom fim